pauta aqui pra gente comentar esta prova do fazendeiro. Rayane voltou fazendeira. Eu tava torcendo por isso, né? Porque afinal de contas ela ia sair amanhã. Eu já tinha falado e continuo mantendo a minha palavra. Eu tenho ranço da Rayane. Todo mundo sabe disso, eu nunca escondi isso de ninguém. Mas eu tava torcendo mesmo para ela voltar fazendeira. Até porque, né, vamos ser sinceros, a gente precisa de caos, de conteúdo por mais alguns dias. Tá? E desde já, tô falando agora, desde já, porque a gente já imagina que ela vai indicar a Saori, ou pelo menos até o que ela deu a entender agora lá na piscina, ela deu a entender que ia direto na Saori. Então, como ela deu a entender que vai na Saori, desde já eu já sou Saori fazendeira. Até porque eu quero ver a Saori ganhando e botando a Rayane de novo na roça. E dessa vez vetada de ir fazer a prova do fazendeiro. Ganhar a prova do fazendeiro foi a pior coisa que podia ter acontecido para a Rayane. A pior coisa. Porque ela vai ficar mais soberba, ela vai ali se mostrar pior do que ela se mostrou nessas 3 semanas de programa. E aí vocês vão ver a derrocada do grupão acontecer. Foi exatamente assim que aconteceu em outras temporadas e agora não vai ser diferente. Vai continuar indo para o mesmo caminho. E eu acho maravilhoso, tá? O que eu quero ver mesmo é essa gente quebrando a cara. Quero ver mesmo esse povo ali se lascando, descobrindo na prática que as coisas não são do jeito que eles acham que deve ser. Então, tô torcendo sim para que na semana que vem Saori caia na roça, Saori vença a prova do fazendeiro e na outra semana, lá pro dia 15 de outubro, bote a Rayane e a Rayane seja vetada da prova do fazendeiro. Aí sim, vocês vão ver o negócio mudar. Mas antes de eu falar do conteúdo, gente, tá? Antes de eu entrar direto no conteúdo, deixa eu dar um recadinho aqui para quem está vindo do X, porque eu interajo mais com as pessoas lá no X. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, do meu trabalho, vocês podem falar que vocês gostam, não gostam e tal, tudo bem. Eu sei lidar muito bem com as críticas. Até porque quem viveu assim, do jeito que sempre viveu a vida toda, sendo apontado do jeito que foi apontado a vida toda, já tem uma carapaça que sabe ali, olha, que é forte, que não tá nem aí pro que dizem. Agora, se você não tem nada para dizer sobre mim, tá? Fica calado e fica na sua. Porque eu não tô falando da aparência sua, não tô falando da aparência de ninguém. Você não vai me humilhar e não vai me ofender por causa da minha aparência, tá? Vocês não vão fazer isso. Quem tá fazendo isso no X, tá? Pode ter certeza que eu tomarei medidas com relação a isso. Aqui a gente trabalha com respeito também. E eu respeito as pessoas que me respeitam. Em nenhum momento eu ofendi ninguém com relação à aparência. Deixo claro, vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, sobre mim, todas as críticas, eu sei lidar com elas. Mas não vem tentar me ofender e me humilhar por causa da minha aparência. Eu sei muito bem os problemas de aparência que eu tenho. Eu sei muito bem qual é o corpo que eu tenho. Eu sei muito bem os problemas que eu tenho para manter um peso. Vocês não precisam aí no X ficar me lembrando disso. Vocês não precisam usar isso para me humilhar, não. Porque vocês só se comparam com os piores personagens que vocês mesmos ali dizem lutar contra. Vocês só se comparam a essas pessoas. É por isso, gente, eu falo aqui, eu deixo claro. É por isso que eu me afastei completamente de comunidade LGBT, essas coisas. Porque são assim, pessoas dessa comunidade em específico que chegam e humilham as outras por causa de aparência. Então tô falando e tô sim botando aqui, me posicionando, porque eu não sou medroso e eu não tenho medo de ninguém com relação a essas coisas. Quer falar de mim? Fala do meu trabalho, fala das coisas, mas não vai tentar me humilhar pela minha aparência, não. Isso eu não vou permitir. Tá? Isso eu não vou permitir. Quer falar de mim? Fala. Tem muita coisa que você pode falar de mim aqui. Tem mais de 2.500 vídeos de eu falando tudo que eu quiser falar aqui. Pode falar de qualquer uma dessas coisas. Agora, falar da minha aparência para tentar me humilhar, isso eu não vou permitir. Tô avisando,
Tô avisando, tá? Tô deixando claro isso para as pessoas aqui do canal. Eu sei muito bem os meus problemas com relação à aparência, com relação ao meu corpo, com relação à minha saúde. Não venham agora, pessoal lá do X, querer usar isso para me humilhar. Tá bom? Estamos conversados com relação a isso, tá? Porque, olha, é uma coisa que eu lido, eu converso com todo mundo, interajo com todo mundo que interage comigo, gosto, sou muito receptivo, quem conversa comigo no X sabe disso, mas isso eu não posso deixar passar. Porque em nenhum momento eu ofendi ninguém pela aparência, em nenhum momento eu usei a aparência de alguma pessoa pra tentar humilhá-la. Bom? Vamos lá pro conteúdo, né? Gente, 5 punições não foram 4, tá? Quando eu vi no Play Plus, tá? Eu tinha calculado 4, porque eu não vi a do Shaya. A punição do Shaya foi junto com a da Martina. Eu vi a punição da Ioná, foi a primeira punição que eu vi. Depois eu vi a punição da Martina, foi a segunda que eu vi. A terceira punição que eu vi foi a punição do Nizam e do Will, que pularam na piscina. E a quarta foi justamente a da Carol, que tirou o microfone. Foram essas 4 punições que eu vi. Mas eu não tinha visto que o Shaya tinha também cometido mais uma punição. E, inclusive, ele foi o primeiro a tirar o microfone. Foram 3 punições de microfone. Uma punição porque a Ioná foi ajudar a Tamires. E mais outra punição porque... Desculpa. O Will e o Nizam pularam na piscina. Olha... Que dia caótico esse. E olha, amanhã na delegação de tarefas eu não duvido que vai ser tão ou mais caótico do que foi agora. Sério mesmo, assim, deve ser tão ou mais caótico isso. Eu não vou negar pra vocês, eu tô amando. Tô amando. Sabe, é conteúdo, me ajuda aqui a aumentar os números do canal, ainda que de forma lenta, mas me ajuda a aumentar os números. A gente tem do que falar, não preciso ficar falando todo o tempo de fofoca da vida dos outros. Olha só que coisa boa que a Fazenda proporciona pra gente, né? Olha só que coisa boa a Fazenda entrega pra gente. Vamos lá pro conteúdo, tá, gente? Porque tem um monte de outras coisas que eu tenho que falar aí pra vocês. Mas vamos pro extra conteúdo do programa, tá? A Gabi Hispanic, depois de 5 punições, depois das 5 punições aí ao longo da tarde toda, tá querendo desistir do programa. Vou mostrar um trecho do vídeo dela aqui, tá? Vamos mostrar um trecho desse vídeo, aonde ela fala lá com a Carol para desistir. E a Carol fala para ela que ela não precisa desistir por causa do que as pessoas fizeram aí de punição. E eu também acho que a Gabi não deve, inclusive, desistir, porque aí ela vai estar dando razão justamente para as pessoas que estão falando dela. Ela vai dar razão justamente para as pessoas que estão dizendo que ela quer ir embora. Então, se fosse a Gabi Hispanic, eu não ia desistir de jeito nenhum. Eu ia até onde desce. Ia pedir para cair na roça, ia pedir para ir para uma roça e tal. Eu faria isso. Tá? Esse é um tipo de jogo que eu acho muito melhor. Mas vamos ver o que a Gabi falou. Olha só. Provocando-me. Sim. Isso não se faz. Não. Sim. Mas é isso que ele quer, que você desista. Aí você pensa em desistir, você dá dando pra ele o que ele quer. Você, uma mulher forte com 37 anos de carreira, vai desistir pra ele, uma pessoa descontrolada? Não. Peligrosa. Mas você é amada. E todo o que le falou a Duda na cozinha. Por que maltrata? Então, ela pensou em desistir, gente, por causa do Fernando, tá? A coisa dela, a conversa dela com a Carol na casinha da árvore, tá? Tinha como objeto o Fernando. Justamente porque ela não queria desistir. Ela não quer desistir. Mas ela tá com medo do Fernando. E ela deixou isso claro também, tá? A edição deixou isso bastante claro. O medo dela de desistir do Fernando.
Ela tem medo dele. E não é só ela que tem medo dele, né? A gente viu que a Maria também tem medo dele. Mas vamos lá para o conteúdo e tal, e aí vocês vão entender melhor isso, né? Começando aí com o Fernando. Por que que ela pensou em desistir? Por que que eu trouxe, né, esse vídeo? Porque afinal de contas é através dele que eu vou começar hoje. Foi justamente aí do que aconteceu lá na formação da roça ontem à noite, que ela fala pela forma que ele trata as mulheres. De verdade, eu não acho isso justo. E ela fala dele, e aí ele bate palma lá, ele faz todo o deboche pra cima dela. Ela não gostou muito dessa atitude dele, ela não gostou. E eu não tiro a razão dela não, gente, eu não tiro. Eu, se estivesse no lugar dela, também me sentiria do mesmo jeito. E foi aí, durante a formação da roça, o intervalo, que o Play Plus cortou. O Play Plus agora tá fazendo isso, né? Eu mal tô conseguindo assistir momentos-chave da Fazenda, é por isso que eu tô falando para vocês, tá? E fiz várias reclamações aqui. Porque momentos chaves da Fazenda, eles estão cortando ou o sinal fica caindo no aplicativo. O meu aplicativo do Play Plus cai toda hora. Toda hora, e não é a minha conexão com a internet. Eu já adianto para vocês que não é. Eu tô com uma conexão, sabe quanto é que eu tenho de internet aqui em casa? Eu tô pagando 1 GB de internet, 1 GB de velocidade. 1 GB, porque afinal de contas, enviar 2, 3 GB de vídeo exige uma banda muito alta. Para eu conseguir fazer 2, 3 GB de vídeo e enviar para vocês, ou mesmo quando eu vou fazer uma live aqui que tenha qualidade, a conexão com a internet faz total diferença. Então eu sei disso e pago caro para estar aqui com vocês fazendo isso. Custa a internet de 1 GB me custa R$140. É caro estar aqui usando 1 GB. Então o meu problema não é a internet, não é a velocidade da internet e nem a qualidade da internet. É a qualidade do serviço. Toda hora ele fica falhando, toda hora ele fica ali com o negócio travando, aí você tem que ficar desligando o aplicativo, tirando da memória ali do celular, voltando de novo a iniciar o aplicativo, tá horrível, tá? Ou então eles cortam para cabra. Então o Play Plus ali, olha, o Record Plus, o nome lá, seja lá o nome que eles estão usando agora, eles precisam melhorar muito isso. Porque a gente paga caro, gente, é caro o serviço. A gente paga caro para ter pouco. É muito caro para a gente ter pouco. Mas vamos lá. Foi durante a formação ali da roça, no intervalo, que o Dudu falou que ia sobrar um deles. O Dudu não falou especificamente que ia sobrar a Gabi Hispanic, tá? Ele falou que quem sobrasse era para vetar a Rayane da prova do fazendeiro. Que quem sobrasse tinha que ter essa atitude. Podia ser a Saori, podia ser a Kati, ou podia ser a própria Gabi, mas que elas soubessem que era para vetar a Rayane. Então foi ele que já deixou claro aí. E aí, bem no outro intervalo, quando já tinha definido ali o Resta 1, que a Renata caiu, foi a Rayane falar com ela, reclamar que ela não tinha entendido por que o Wallace tinha salvado a Ioná. E aí foi que a Renata falou que o problema não era o Wallace, o problema era a Maria, que ela não entendeu por que a Maria não salvou ela. A Maria não salvou ela mesmo, tá? A Maria salvou outra pessoa que jogou pro Wallace, e aí o Wallace salvou a Ioná, e a Ioná jogou de volta pro Fernando. A Maria, de fato, que não salvou. Foi a Maria. Então, o grande crédito que a gente dá aí é para Maria. Aí depois, a Rayane reclamou que o Matheus estava lá debochando da Renata, da dor da Renata. E o Matheus falou, não estou debochando da dor dela, eu estou debochando da atitude do grupo de vocês que deixaram ela sobrar. E a Renata até entendeu isso, tá? Porque a Renata acaba dando um sorrisinho depois. E aí que começou toda uma discussão. Primeiro ali com a Rayane dizendo que a Saori parecia um homem pelo jeito dela de andar.
Aí eu pergunto, o que, que o jeito de andar da Saori tem a ver ali dela parecer ou não parecer com o homem? Aliás, se for para dizer características masculinas, a Rayane tem uma voz muito grossa por causa de anabolizantes que, segundo, né, a Carol, diz que ela toma. E sim, gente, eu já usei anabolizante no passado. Eu sei muito bem como eles funcionam, tá? Sei muito bem como o anabolizante age no corpo, seja feminino, seja no masculino. No masculino, os efeitos são muito mais controlados do que no feminino. No feminino, a voz fica mais grossa. E a Rayane tem uma voz, sim, tá? Uma voz de anabolizante, que a gente chama. Ela tem, sim. Essa não parece ser a voz dela, a voz que sempre foi dela. E aí você vê a Renata estava rindo, sorrindo ali do que o Matheus falou, e a própria Renata sabe que ela caiu ali justamente porque ela foi defender uma lealdade que nunca existiu. Essa lealdade a ela nunca aconteceu, isso nunca existiu. E nunca foi do jeito que a gente imaginava que elas ia cair ali na roça. E aí no meio disso tudo foi que começou a confusão ali da Carol com a Ray. Justamente porque a Carol falou para a Rayane e aconselhou a Renata, veta ela. Ela deixou claro ali, dá o troco, veta ela. E era para Renata ter feito isso mesmo, veta ela. Veta, vai lá, veta, tu tem a opção de dar o troco. Ela não fez isso, tá? Para mim, acho que esse foi o maior problema da Renata, ela não ter dado o troco. E aí que começou aquela discussão que descambou o resto da noite e o começo da manhã. Foi isso aí que descambou. A discussão foi justamente aí. E olha que a Record, quando foi fazer a edição, cortou todas as partes mais importantes da briga. Cortou aí a Carol falando que a Rayane tem um grilo enorme. Cortou a parte aí da Rayane tá lá por causa do namorado. Cortou muitas coisas ali da Rayane, tá? Cortou muitas coisas ali. E aí a Galisteu entrou pra falar ali com o Dudu, pra perguntar ali pro Dudu como é que estavam sendo os últimos momentos dele como fazendeiro, como é que estava sendo esses últimos momentos ali. E aí, no meio disso, o Dudu disse assim que dos 3 participantes, porque a Galisteu perguntou ali, ele queria passar o chapéu para Renata. Ele fala ali dos 3 participantes, a Renata é uma mãe que está disposta a pegar o prêmio para o filho. E você não pode subestimar ela. Não tendo o histórico da Ioná, que todo mundo desacreditou dela, ela falou que tinha sonhado com o filho e estava fazendo a prova por ele. Por isso ele declarou torcida ali para a Renata. E a Renata até que gostou, né? Porque, querendo ou não, o grande povo do grupão dela não tava nem aí pra ela. Nem aí pra ela. A Record cortou basicamente tudo da discussão. Eles colocaram ali pouquíssima coisa dessa discussão da Carol com a Rayane. Eles não mostraram ali a Carol falando lá do grilo, não mostraram ali a Carol falando que era anabolizada, não mostraram a Carol falando ali rato, de esgoto, essas coisas. Eles não mostraram. Porque foi isso que foi o mais importante da briga. Ah, é para não ter chuva de pi, pi, pi. Ah, gente, era para ter. Era para ter. Porque muitas das coisas da confusão das duas começou exatamente por causa dos xingamentos. E aí quando eles cortam, de novo, fica truncada a informação. Porque você realmente não sabe. Ah, e por que as duas se odeiam tanto? Por que as duas não se dão bem? Tá? Porque os xingamentos entre elas é bastante pesado. Mas isso você só vai saber se você está acompanhando o nosso canal, se você está acompanhando qualquer outro canal que lida com a Fazenda e tal, que vocês vão entender isso. Porque a maioria da edição da Record está cortando esses momentos. Então vocês não estão vendo isso passando na televisão. Sendo que isso é muito importante para ser passado lá. Aí mostraram a Maria chorando, a Maria falando sobre os gatilhos que o Fernando deu nela, os gatilhos que ela teve com relação a isso, os gatilhos dela
do Fernando agindo assim com ela, que o Fernando gritando com ela, jogando água, lembra coisas que fizeram com ela no passado, de jogar coisas na frente dela e tal, e que ela não estava conseguindo se controlar. E aí o Chaya vai lá e fala assim pra ela, né, que o Fernando tinha passado do ponto. Só que enquanto isso o Fernando vai lá pra Michelle e fala: ela que tá jogando contra mim, pois ela que aguarde na semana que vem o voto que eu vou dar nela. Ele falou isso na frente da Michelle, e a Michelle nada de repreender o Fernando, nada. Ao contrário, sabe o que a Michelle fez hoje? Tá? A Michelle, isso aqui não tem nada a ver com a edição do programa, mas eu vou precisar mostrar esse trecho desse vídeo. A Michelle só deu razão para Gabi Spanik, tá? A Michelle só deu razão para Gabi Spanik porque a Michelle reclamou que o Fernando deu ali, falou que a Ioná podia pegar a comida da geladeira deles. Que eles separaram agora, tinha 2 geladeiras ali. Olha só um trecho desse vídeo para vocês verem. Olha só. Eu peguei nossa coisa da geladeira não, porque ela tava abrindo lá e mexendo junto com você, né? Mas eu falei que não peguei nada. Não, eu sei, beleza, só isso. Porque é muito fácil a gente passar o dia cozinhando aqui no forno a lenha, se queimando. Bando de vagabundo. Ela não faz porra nenhuma, não cozinha porra nenhuma. Aí não. Tá folga, né, velho? Ainda pegar sem pedir. Vocês ouviram que o Chaya fala ali que era vagabundo, né? Ele falou Dudu vagabundo. Pelo menos foi o que eu entendi. Dudu vagabundo. Gente, o Chaya se queima ali. E a Michelle ali, sério mesmo, Michelle. Olha, eu fiquei tão decepcionado com a Michelle. Eu não imaginava que a Michelle Barros fosse tão planta assim. Planta. Desculpa, não tenho o que falar sobre a Michelle. Ela é planta. Ela é planta. É tão planta, mas tão planta que ela disse que eles precisam fazer de tudo para eliminar a Ioná, para eliminar o Dudu e para eliminar a Carol, porque só assim eles vão ter paz. Pois podem tentar, vocês não vão conseguir. Podem tentar que vocês não vão conseguir eliminar os 3. Podem tentar. Pode, assim, tenta. Vocês não vão conseguir. Porque o grupão vai cair um por um antes deles serem eliminados. Vai cair um por um. Vocês estão batendo de frente com o favorito do público nesse momento, que é o Dudu. Vocês estão batendo de frente aí com o grupo que tem mais carisma que o público aqui fora gosta. Então vocês vão cair um por um. E a soberba de vocês é que vai derrubar, não vai ser o público não, a soberba de vocês que vai jogar vocês na roça e que vão eliminá-los. Essa soberba toda de vocês se acharem melhores, começando aí pela Renata ou Valério, já eu chego neles. Começando por eles, depois vocês vão ver o tombo que eles vão levar amanhã. Mais um tombo aí pro grupão amanhã, mais um tombo. E aí o Guilherme queria colocar a culpa da Renata ter sobrado no Wallace. E o Wallace falou que ele tinha dado a palavra dele. A Carol falou ali que ela também tinha feito todo esse combinado, que ele jogasse de volta para ela e tal. Então, e o próprio Wallace falou, ela caiu na roça pelas atitudes dela. Não foi pelas atitudes de ninguém não, foi pelas atitudes dela. E eu concordo, a Renata caiu na roça pelas atitudes dela. Não foi porque e ela tinha combinado com a Maria, sei lá o quê. Isso é um jogo. Para começar, ela tinha que pelo menos ter ligado o desconfiômetro dela de que ela poderia não ser salva. Não se confia demais nas pessoas numa competição como essa. Ela foi confiar demais? Mereceu se lascar. Mereceu. E por mim, ela merecia ser eliminada muito mais do que o Valério. Por mim, quem sai amanhã é a Renata. Mas a maioria de vocês quer eliminar o Valério. Então tudo bem, a maioria de vocês vai eliminar o Valério. Pra mim, a eliminação de amanhã é uma eliminação tanto faz. A Duda voltando pra dar um tombo na cara desse grupão, pra mim vai ser a melhor coisa da noite. Agora, Renata caiu na roça, sim, pelas atitudes dela. Dela não ter pensado, de não ter calculado a burrice que estava acontecendo ali na frente dela. Ela viu ali, não precisa nem ir longe, o
O Xia falando mal dela e ela fingindo que não estava sabendo disso. Ela mereceu se lascar, desculpa, ela mereceu sim se lascar. E aí, no meio disso, lá a dona Michele, a Renata reclamando, porque a Renata já, a Rayane reclamando, por que isso, por que Carol aquilo, por que aquilo outro e tal, porque ela, a Carol, tava humilhando, sei lá o que. Gente, elas próprias, a própria alimenta isso. Aí lá foi o Creu falar com a Maria, tentar entender os motivos do porquê a Maria não salvou a Renata. E aí a Maria revela que ela tinha um negócio com o Xia lá, que ela tinha uma conversa com o Xia. E a Carol fala ali que foi estratégia. Que ela fez ali sim estratégia junto com o Alas. E que o Alas não tinha que se sentir culpado por nada, porque ele não tinha feito nada de errado. E de fato, ele não fez nada de errado. Se tem uma pessoa errada nessa história, nem a Maria é errada nessa história. A pessoa que errou nessa história do Resta 1 foi a própria Renata. Porque ela podia ter previsto isso. Ela foi confiar demais, se lascou e se deu mal. E o Fernando quer lascar de ir pra cima dela, mesmo com a Michele dizendo que não é pra ir. E o Alas falou isso lá pro Xia, falou isso pro Nizam. Que a Maria, a Renata caiu na roça pelas próprias atitudes dela. Não foi porque ele deixou de salvar ou não. Não foi por causa disso. Caiu na roça porque não soube fazer as coisas. E foi aí, né, que teve lá todo o começo do planejamento deles e a Carol na casinha da árvore falando que quando eles têm que entregar, eles estão entregando mesmo. Aí depois foi lá o Fabiano. Gente, o Fabiano só voltou porque a Gabi era pior do que ele. Porque assim, vocês sabem, o cara tá completamente aéreo e alheio ao que tá acontecendo nesse jogo. Ele falou que o Alas deu um tiro no pé. Sério, eu também não curto muito o Alas, já falei pra vocês. Mas eu vou ter que dizer que o Alas acabou com o Fabiano. O Alas acabou com o Fabiano, jogou na cara do Fabiano. Tu não sabe de nada do que aconteceu. Eu dei a minha palavra que eu ia fazer isso. É a palavra de um homem, eu sou homem, sei lá o quê. E essa é a palavra que eu tenho que dar e tenho que cumprir. E ele joga na cara do Fabiano, tu não sabe de nada. Aí o Fabiano se desculpou. Desculpa, eu realmente não sabia. Fabiano é péssimo, é péssimo. Ele só ficou, gente, porque a Gabi era pior do que ele. Porque se fosse uma roça em que ele estivesse na pior configuração, ele teria saído. Ele teria sim saído na semana passada. Aí Galisteu mandou as meninas subirem. E quem começou toda a confusão na manhã foi justamente a Rayane. Foi ela que desceu lá na oficina. E aí ela começou a fazer assim: Deus, dai-me paciência. E aí foi quando a Carol e o Dudu desceram. E já desceram ali falando que a Rayane estava reclamando. E a Rayane e ela própria falando, né? A Carol, a gente tinha que descer junto. Nem isso a Rayane foi lá e esperar. E foi aí que a briga começou. Aí uma falou do grelo da outra. Eles não mostraram a melhor parte da briga, que foi justamente uma falando do grelo da outra. Uma falando aí que ficou famosa por mostrar a buceta. Desculpe o palavrão, mas foi isso que a Rayane falou, para mostrar a buceta numa revista. E aí a Carol respondendo que a Rayane tinha um grelo tão grande que estava caindo no chão. Sério mesmo, tá? Foi essa parte eles cortaram tudo, tá? E aí como foi que começou a confusão que levou a série de punições? Quem foi que acendeu o isqueiro? Não foi o Dudu, olha só. O Dudu até teve uma ideia ali. A Tamira estava sozinha mexendo na horta. O Will estava deitado ali no chão, né? Sem ajudar. E aí, nesse momento, chega a Ioná e fala pro Dudu que o Will não estava ajudando a Tamires, que a Tamires estava precisando de ajuda. E aí o Dudu disse ali, então, né, que era para que alguém ali, que era para Tamires subir, que era para Tamires não fazer o trato. E ele disse que ele ia falar lá com a Tamires para ela subir, para deixar o trato para lá e tal.
e aí que a Tamires fosse causar a punição, foi a Tamires que deu a ideia de algo melhor. Foi a Tamires que chegou e falou para ele: manda alguém que não tá na baia para vir me ajudar. E aí a punição vem. Foi ela, tá? Foi ela que acendeu o isqueiro. E aí o Dudu procura a Ioná. Olha a cara da Ioná no momento que o Dudu propõe isso pra ela. Ela aceita na hora. Na hora, dá pra ver que ela aceita na hora. E aí, como ela aceita na hora, ela já desce ali. Ela diz ali: ah, os meninos não querem ajudar, pois agora vai vir a punição mesmo. E ela vai lá, desce e dá, eu dou 5 minutos para vocês descerem aqui para ajudarem a Tamires, sei lá o que. Ela grita lá. E aí o Nizam reclama que ele já tinha ajudado a Tamires 2 dias, que ele estava cansado de levar balde daqui para lá. E aí ele entra na sede e avisa que a Ioná ia causar uma punição. Foi assim que a punição começou, tá? Quando eu vi no Play Plus, eu vi só esse momento aí dela dizendo para os meninos: ó, vocês vêm aqui ajudar. Foi isso que eu vi lá no Play Plus, tá? E aí o Will disse que ele não ia mesmo ajudar. Que ele não ia. Que a Tamires podia fazer sozinha. E foi assim que começou a segunda discussão do dia. A Carol com a Rayane por causa disso. A Rayane defendendo a atitude do Will. E a Carol defendendo a atitude da Ioná. Foi assim que as duas começaram. E aí nem mostraram lá o disgusting, bitch, sei lá o que. Eles não mostraram isso. Nem mostraram a Carol falando, sua perra. Não mostraram isso falando. Gente, essa foi a melhor parte da discussão. A Record cortou tudo, não mostrou nada ali. Só mostrou ali a parte da Saori dizendo que a Rayane estava muito afim do Will, que estava querendo dormir com o Will. Mas não mostraram a outra parte ali, que foi justamente a Rayane dizendo que ela não precisa, porque ela tem macho aqui fora, né? Que ela tem o namorado dela. E aí a Saori falou que talvez nem tenha mais. E que ela tava doidinha pra dormir com o Will, doidinha pra dar um beijo no Will. Só mostraram essa parte aí. Aí quando a Ioná voltou ali, a punição veio, tá? E aí, né, só pra cortar o clima, eles colocaram lá pra saber em quem os colegas estavam apontando que voltaria a fazendeira. 13 pessoas apontaram a Renata. Ninguém queria a Rayane como fazendeira, né? Só 7 pessoas apontaram nela. E aí, quando a Ioná volta, tá? Quando a Ioná volta, a Carol fala pra ela que a Rayane ia querer dormir na casinha da árvore. E aí ela foi e desceu primeiro na casinha da árvore e foi se deitar lá. E aí quem tava lá era a Martina e depois chegou a Rayane. Gente, isso aí foi maravilhoso de ver, né? O caos acontecendo ali, a gente testemunhando isso. E aí o Creu foi lá pra dar mais uma esqueirada na coisa. Só que o Creu, ele fala lá, tá? Ele não, realmente ele não consegue botar o isqueiro na coisa, porque a Rayane disse que tá tudo bem, a Ioná disse que tá tudo bem e tal. Então não começou ali nenhuma briga. Mas ele tentou ali. E aí quando os meninos estavam terminando ali de fazer o trato, o Shaya falou: se preparem que daqui a 5 minutos eu vou causar uma punição. Ele falou, tá? Daqui a 5 minutos eu vou causar uma punição. E aí essa punição eu não tinha visto, tá? Ele tirou o microfone e depois dele tirar o microfone, a da Martina eu vi. Eu não tinha visto no Play Plus, tá? Que as duas tinham acontecido no mesmo tempo. Ele tirou o microfone e causou uma punição. Aí a Martina foi lá e tirou e começou a gritar: "Ei, que venha!" Começou lá todo o grito dela, tá? Foi o Shaya que começou. E aí a própria Duda falou junto com eles, né? Que seja café, que seja o café para acabar com eles. Aí a Michelle já discordou, já começou a agir com esse jeito planta dela. E aí lá dentro todo mundo tava falando, né? A coisa acontecendo, as punições acontecendo de forma proposital. O Dudu falou isso, que era proposital. E aí lá dentro eles viram 24 horas
sem gás, sem água. Depois mais 48 horas sem café e sem ovos. Isso aí nessas 3 primeiras punições. Depois que veio a revelação dessas 3 primeiras punições, lá foi o Will e o Nizam. Aí o Will grita: essa é pra você, Dudu, essa é pra você, Yoná. E aí os dois se jogaram na piscina, causaram a 4ª punição do dia. E em paralelo a essa punição que ficou... Aí a Carol lá dentro começou a dizer: pois aqui eu também não vou arregar. Aí ela tirou o microfone. O Matheus falou: não tira o microfone, mais uma punição. E ela falou: aqui não tem arrego não. E aí ela foi, tirou o microfone. Ela também falou: vai ter aqui também. E aí ela começou, tirou, e foi assim que a casa levou 5 punições. O Dudu depois falou dessas punições aí, até o Matheus riu depois, né? Porque o Dudu falou assim: com esse tanto de punição que eles estão levando, vai até a festa. Na verdade, se calcular direitinho, são 48 horas. Então, parte dessas punições vai acabar no sábado. Não vai acabar na sexta, não. Vai acabar no sábado. Porque vocês podem ter certeza, amanhã vai ter mais uma punição. Vocês podem ter certeza. Anotem e me cobrem. Vai ter mais uma punição amanhã. Mas foi muito engraçado, tá? E aí, depois disso, depois de tudo isso, a galera ficou gritando: ei, punição, punição isso, punição aquilo e tal. E aí depois que chegou o aviso ali do Carelli que pode levar a uma expulsão, aí parte da casa comemorou, especialmente o grupão. Ei, expulsão, é isso e aquilo. Outra parte já ficou mais controlada, moderada, ficou mais na deles ali e tal. Mas a maior parte do grupão comemorou sim essas punições. E eles vão se lascar. Eles que vão se lascar depois. Porque, gente, tudo depende do carisma da pessoa. Sem carisma, essas atitudes se tornam pesadas. Com carisma, é engraçado. É engraçado a Yoná, no primeiro dia lá da fazenda, o Dudu dizendo pra ela: você vai se tornar lembrada por ser a primeira causadora de punição. E ela vai lá pra piscina e se joga na piscina. Isso aí é engraçado de ver. Isso aí tem um carisma por trás e o público compra. Agora, o que eles fizeram, o grupão fez, não teve carisma. Não tem isso, ao contrário, soa deboche. Soa que eles estão debochando. Soa que eles fizeram isso aí com a intenção de debochar todo mundo. Aí o público não compra. E aí, quando eles forem eliminados, eles vão descobrir isso. Eles vão descobrir, não vai ser a gente que vai contar não, eles vão descobrir. E aí veio a prova do fazendeiro, tá, gente? O que era a prova do fazendeiro, tá? Eles tinham que montar um painel. E esse painel, as peças estavam espalhadas, tinha uma parede ali atrás, eu acho que dá pra ver ali, tá? Tinha uma parede ali com um gabarito, mas tinha do outro lado deles uma parede aonde eles tinham que pegar as peças. E aí o que eles tinham que fazer? Vocês estão vendo que tem ali um carrinho, tá? Vocês estão vendo ali que tem um carrinho de mão. Primeiramente, eles tinham que montar o carrinho de mão. Você tinha que pegar a rodinha, colocar o eixo da rodinha, pegar a parte que encaixa lá no carrinho de mão e depois que montar o carrinho de mão, eles tinham que pegar as peças do quebra-cabeça que estavam dentro dessa caixa que vocês estão vendo aí em cima e de uma parede que estava do outro lado. Já já vocês vão ver essa parede. E eles tinham um gabarito, eles tinham que montar de acordo com o gabarito ali. Só que, qual era o truque da prova? Eles só podiam passar com as peças pelo laguinho. E tinha que ser com carrinho de roda, com um carrinho de mão. Não podia ser. Caiu no meio do laguinho, eles tinham que voltar, pegar a peça, colocar no carrinho e ir de novo. E só podiam descarregar as peças depois que eles passassem ali pelo tronco. Antes do tronco, se caísse, eles tinham que pegar e colocar no carrinho de novo. Simples assim. Ao longo da prova, ia soar uma sirene
aonde as galinhas iam começar a aparecer, né? Começar a fazer cocoricó e tal, para alertar que eles tinham que proteger a galinha das raposas. E aí tinham 3 raposas, né? Vocês estão vendo ali. Tinha uma lá perto, tinha uma no meio e uma lá do outro lado, perto do carrinho de mão. Ao longo da prova ia tocar 3 vezes. Eles tinham que pegar as raposas e catapultar para fora do galinheiro. Era só isso a prova. Era uma prova que exigia habilidade e rapidez, tá? E uma certa estratégia também. Não era uma prova difícil, mas era uma prova que exigia um pouquinho disso. E aí, como é que foi, tá, o desempenho de cada um? Antes da prova começar, a Galisteu perguntou ali para a Rayane como é que seria o segundo mandato dela de fazendeira. E aí ela prometeu que ela ia se vingar do Dudu. Ela prometeu que ia se vingar dele. Ela deixou com todas as letras que ia se vingar. Ou seja, a Rayane tá deixando claro pra gente que ela é vingativa. Então amanhã eu tô doido pra ver a delegação de tarefas, ela se vingando do Dudu. Aliás, por falar nisso, né, o Dudu tava... Ele ainda tá conversando, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Ele tá conversando aqui com os colegas lá do grupo e tal. Ele perguntou pra Carol como é que era fazer a vaca, como é que era fazer o búfalo e tal. Porque ele já imaginou que ele ia ter que fazer o búfalo ou a vaca. E de fato a Rayane vai colocar ele para fazer a vaca. Ela falou que ela vai fazer isso. E aí ela vai botar basicamente todo mundo do outro lado do grupinho para fazer alguma coisa e vai dar folga pro grupão. Gente, vocês vão ver, sério mesmo. Vocês vão ver aí o público assim, se voltar completamente contra o grupão ali. E aí ela tá colocando os animais como punição. Sendo que a Galisteu também vai falar isso, animal não é punição. Mas, enfim, ela prometeu que ia se vingar do Dudu. Aí o Valério disse que ia botar ordem, que ia organizar, sei lá o quê. E a Renata disse que ela estava preparada para ser a melhor fazendeira desta temporada. Mas não deu, né, Renata? Não deu. A estratégia da Renata foi péssima. Eu até imaginava que ela tivesse alguma chance. Só que aí quando eu vi que até o Valério estava melhor do que a Renata, eu já disse, né? É a Rayane que vai levar mesmo, tá? Simples assim. E aí a Galisteu relembrou todos os passos da prova, como é que eles tinham que fazer. Lá está no fundo a parede vermelha com os tijolos. Eles tinham que tirar as peças que estavam montadas nessa parede e fazer tudo isso. E aí quem começou com vantagem nessa prova foi justamente o Valério. Ele foi o primeiro a montar o carrinho de mão, montou ali direitinho o carrinho de mão, montou ali tudo, soube fazer isso. E a Renata veio depois. A Rayane ficou enguiçada lá atrás. Ela não tinha conseguido montar o eixo direito do carrinho. E aí o Valério montou primeiro. Foi o primeiro a tirar as peças e colocar as peças lá. A Renata veio depois. Enquanto isso, a Rayane estava enganchada lá. Ela não tinha conseguido prender a rodinha do carrinho de mão dela. E isso acabou prejudicando ela lá na frente depois. De resto, ali a Renata e o Valério fizeram as coisas até bem rápido, até no tempo ágil. Só que o Valério foi o primeiro. Valério atravessou primeiro o laguinho e deixou primeiro as peças lá, voltou e levou de novo. E aí tocou a primeira sirene dos animais. Eles tinham que parar o que eles estavam fazendo e catapultar a raposa para fora. E aí foi que a Rayane ganhou vantagem. A Rayane conseguiu de primeira jogar a raposa para fora do galinheiro. Enquanto o Valério e a Renata ficaram presos lá. A Renata demorou bastante nessa etapa. E a Rayane conseguiu ser bastante rápida, ganhou velocidade ali. E aí a Rayane foi, desmontou com toda a rapidez ali, né? Como dizem, como a Carol vive afirmando ali, os anabolizantes fazem diferença nessa hora, né? Dá pra ver ali que ela tava com muito mais força, com muito mais garra para essa prova do que a Renata. Então ela foi lá, tirou tudo, colocou. Aí a Renata foi lá, o carrinho dela ali saiu da Rayane, lá no carrinho amarelo dela saiu. E aí ela teve problema lá na hora de coisar as peças. Enquanto isso o Valério estava numa estratégia de boa.
Valério, assim, não teve nenhum problema com relação a isso. Mas a Carol teve maiores problemas ali. Ó, o carrinho dela coisou ali, a roda saiu do lugar. A gente já teve maior problema ali. O Valério foi o que mais conseguiu fazer na suavidade essa primeira etapa da prova. E pareceu que ele estava na frente, tá? Pareceu que ele estava na frente. E aí a Rayane conseguiu ali pegar todas as peças, levou todas as peças. A Renata tinha levado todas as peças. E aí a Renata foi lá, montou, levou tudo pro outro lado. E aí quando ela vai levando pro outro lado, quase que cai uma peça dela, e quase que ela tem que voltar ali. E aí começou a montagem. Ela perdeu muito tempo nessa montagem. A Rayane foi mais esperta. Na montagem, a Rayane prestou mais atenção aos detalhes. E aí, no meio da montagem, de novo, veio ali a raposa, catapultando a raposa. Ela perdeu um tempinho aí, tá? Ela perdeu um tempinho. A Rayane também errou no começo. A Rayane teve um erro no começo dessa prova. O erro da Rayane foi ter montado as peças do quebra-cabeça antes de passar o carrinho para o outro lado. Vocês percebam que o carrinho da Rayane tá ali no canto da tela. Deixa eu colocar aqui com a tela cheia, tá? Para vocês verem melhor. O carrinho da Rayane estava ali no canto da tela. Vocês estão vendo ali no lado direito da tela de vocês. A Rayane tá montando ali o quebra-cabeça. Vocês veem lá que no coisa dela, no amarelo ali, no mostrador dela, tá? Não sei qual é o nome disso. Ela já estava colocando peças e já tinha peças na mão dela. E aí, o carrinho dela estava antes do tronco. Agora perceba que o carrinho do Valério e o carrinho da Renata estavam depois do tronco. A regra era essa, só podia montar depois do tronco. E aí, o que foi que aconteceu? A Galisteu mandou a Rayane voltar atrás e desmonta tudo o que você montou aí. Desmonta tudo o que você montou, volta atrás e refaz, porque o seu carrinho está antes do tronco. Só que a vantagem da Rayane foi essa, tá? Porque ela já tinha montado as primeiras peças. Olha lá, o carrinho dela ali antes do tronco. Ela já tinha montado as peças, então ela já era mais fácil. Era só repetir o que ela já tinha feito antes, os passos que ela tinha feito antes. Aí a Galisteu mandou a Rayane desmontar tudo e botar o carrinho para trás do tronco. E aí ela colocou e aí começou a montar de novo. Aí que ela ganhou vantagem, porque enquanto o Valério e a Renata estavam tentando desvendar as peças do quebra-cabeça, a Rayane já sabia, porque ela já tinha montado anteriormente. Então a Rayane ganhou vantagem ali. Eu achei que foi assim um erro muito grotesco nessa prova, mas eles validaram. Então, já que eles validaram, é isso. Mas o erro da prova foi esse, tá? E a Rayane, ela já tinha montado, ela já sabia a sequência. Então, para ela saiu tudo muito mais fácil. Tanto que ela montou mais fácil. Percebam que enquanto a Rayane estava montando com a maior rapidez ali, depois dela era o Valério e a Renata. A Renata estava por último. O Valério conseguiu ir bem, a Rayane foi bem ali, porque ela tinha montado antes. Ela já tinha percebido isso antes. Tá? E aí, quando a Galisteu mandou ela remontar de novo, ela já sabia os passos. Ela foi só ali na estratégia e foi montando, tanto que ela montou ali rapidinho o dela. E aí no meio da prova de novo, quando eles estavam montando, tocou pela terceira vez e última a raposa, que eles tinham que jogar a raposa para fora do galinheiro. E aí eles jogam para fora do galinheiro e aí voltam a montar. Vocês percebam que a Renata já estava um pouquinho mais avançada do que o Valério nesse ponto. E olha lá a Rayane, já estava quase terminando. O Valério ali teve que desmontar alguma coisa. E olha aí a Rayane, indo rápido na montagem dela. O Valério continuava emperrado ali. Aí a Renata viu que ela montou algo errado. Aí ela foi lá, desmontou, montou de novo. Enquanto isso, a Rayane estava ali, ó, só na manha. E ela foi a primeira que montou. Aí ela parou, apertou o botão do giroflex, parou,
Todo mundo parou a prova. E aí, Galisteu deu a notícia de que ela tinha se tornado fazendeira pela segunda vez. E aí ela fala... Ela faz um choro seco, não sai nada. Olha aí, ela forçando um choro e não cai uma lágrima. Uma lágrima que seja. Ela forçando ali o choro. Eu consegui, sei lá o que, forçou o choro e não conseguiu. Aí depois ela abraçou ali com a Renata. Olha aí o choro dela, gente, um choro seco, sem nada ali. E aí quando eles voltam para a sede, a Renata, que foi traída por todo mundo naquele grupo, resolve trollar todo mundo. Ela entra primeiro, o Valério entra depois, aí a Rayane entra ali, e aí olha a reação da Carol. Cagou pra Rayane, ela cagou se a Rayane era ou não era fazendeira. Dudu já não gostou muito, né? Porque afinal de contas foi um tombo pra ele. E querendo ou não, a Rayane prometeu que ia se vingar dele, então ele já sabe disso. E aí o grupão foi lá, Rayane, Rayane. E aí eles começaram a gritar. E aí fizeram tudo ali em cima dela. E aí foram ali. A Saori também riu e cagou pra Rayane fazendeira. Ela não tava nem aí. Mas todo mundo no grupão ali, ó. Olha o grupão, vocês vão ver o grupão. Vai cair um por um desse grupão. Vai cair, vai ser tão bonito de ver a queda deles, tá? Vai ser tão bonito de ver essa queda deles. E aí todo mundo gritando, Rayane. Aí a Carol resolveu debochar, fez assim com a mão. Ela ficou fazendo assim com a mão, com os dedos assim e tal. Ela foi só debochando, debochou. E eu não vou negar, amei a cena dela debochando ali. Aí o Dudu explicou pra Gabi o que ia acontecer agora e tal. Enquanto isso, a Carol ali só debochando. Aí ela foi lá, foi tomar água. A Carol debochando ali. Galisteu entrou. E o Dudu só entregou o chapéu pra Rayane. E aí a Rayane, a Galisteu falou ali, 2 vezes campeã, sei lá o quê. Aí ela tava feliz porque tinha se tornado campeã de novo. Tava feliz ali por causa disso, né? Enfim, vocês sabem, né, o resto que aconteceu. E aí todo mundo no grupão ali continuou gritando, todo mundo no grupão gritando ali, Rayane, fazendeira, sei lá o quê. Sério, vocês vão ver e vocês podem me cobrar depois. Aí a Duda foi fazer a defesa dela. Ela disse ali que merece ficar no programa, que ela tava nervosa, que ninguém quer estar na roça. Que ela entrou com um propósito, que é ganhar os 2 milhões, que ela quer ir até o final, com certeza. E aí ela disse ali que ela entrou acrescentando bastante no programa, em todas as dinâmicas, em tudo, e que eu sou a vitamina D que o programa está precisando. Duda precisa voltar com força amanhã. E isso eu tô doido pra ver a Duda voltando com força. Aí a Renata foi lá, aí ela disse que ela tentou, que não foi dessa vez, que não deu pra ela. Não deu porque você entregou basicamente a prova pra Rayane, né? Igual como você fez na outra. Porque ela tinha condições de ter ido melhor nessa prova. Deu pra ver em algum momento sim que a Renata meio que entregou sim a prova pra Rayane, igual o Valério. Deu pra ver aí que o Valério não fez lá tanto esforço assim pra ganhar. Aí ela disse que tentou, que ela pedia muito pro público deixar ela ficar, que ela queria muito ficar no programa, que ela está se entregando de corpo e alma, vivendo tudo com emoção, com coração, com coerência, com verdade, com jogo limpo, e que ela queria viver isso cada dia mais, enfim. Pra mim, o pior, gente, foi o Valério, porque eu não entendi nada do que o Valério falou. Nada. Que foi que o Valério disse ali, né? Do que eu consegui entender do que o Valério falou. Ele disse que estava com um propósito para ganhar, para fazer a kitnet dele e um plano de saúde depois de 35 anos de carreira. Eu fico pensando assim, cara, com 35 anos de carreira, tu ainda não foi capaz de ter ali uma renda estável, não? 35 anos de carreira, tu tá quase te aposentando e nada de ter assim conquistado nada, dá pra ver que você gastou muito dinheiro que você ganhou na sua vida, né? E esbanjou.
Aí ele falou um monte de coisa lá. Aí ele falou ali que ele fica em prol do público. Aí falou da comunidade dos viadeiros. Eu acho que ele queria se referir à comunidade LGBT. Que os viados votem por ele, sei lá o que e tal. E que é o público que decide se ele vai continuar ou se ele vai encontrar o público aqui fora. Sério, gente, é muito ruim. O Valério foi muito ruim. Aí a Rayane gritou: é um prazer estar de volta. Aí a Michelle, gente, de novo, a Michelle é uma das maiores decepções que eu tive com essa fazenda, sério mesmo. Aí ela gritando: é um prazer estar de volta. Pois é, ela vai se arrepender. Essa foi a pior coisa que aconteceu pra ela. Que vocês vão ver a Rayane subir na soberba dela. Vocês vão ver a Rayane crescer mais ainda no ranço do público. E aí vocês vão ver quando a Rayane bater numa roça sem chance de prova do fazendeiro. Vocês vão ver, ela vai ser escorraçada do programa. Anota e me cobra depois, tá? Anota e me cobra depois o que vai acontecer. Aí botaram lá as cenas do que tinha acontecido lá na prova e tal, enfim. Antes da gente terminar, bora ver como é que estão as enquetes aqui. Vamos ver como é que estão os números, tá? Eu vou começar justamente aqui com o nosso canal, né? Porque é o que mais interessa pra mim nesse momento. Como é que estão os números aqui do Faropop? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra gente ver junto. Tá? Eu vou atualizar, tá? Porque esses números aqui, eles não estão atualizados. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vamos lá. Atualizando os números pra gente ver aí quem tem mais chances de sair. Duda, Renata e Valério. Duda voltando com 64%, Renata voltando com 21% e Valério sendo eliminado com 15%. Mas dá pra ver que a diferença da Renata e do Valério não é tão grande, né? Uma diferença ali de 6% só. Ou seja, pode ser que dê ruim sim pra ela amanhã, viu? Tô avisando, pode ser que dê ruim pra Renata amanhã. Por mim, tá? Por mim, quem seria eliminado amanhã, sabe quem é? A Renata. Justamente pra ela aprender e ela descobrir que não dá pra confiar nesse grupo todo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que tá o Votalhada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números do Votalhada, tá? Como é que estão esses números aí do Votalhada? Olha só. Abrindo aqui o site do Votalhada, abrindo aqui os números. Vamos lá. Tá muito cheio de propaganda e aí demora para abrir aqui para mim. Deixa eu clicar aqui. Gente do céu, olha. Duda voltando com força, 64,52. Renata, 19,81. E Valério, 15. Valério, ai gente, solta aqui. Valério, 15,67. Dá pra virar, viu? Dá pra virar esse jogo ainda amanhã. Eu vou ser sincero, eu acho que pra mim seria muito... Ah, site, segura aqui, coisa... Esse é o ruim de encher o site de propaganda. Sério mesmo, enche de propaganda que fica até difícil da gente ver. Olha só a dificuldade que a gente tá tendo de ver o próprio site. É uma dificuldade, não precisa de tudo isso não, gente. Não precisa de tudo isso de propaganda não. Mas vamos lá. Ó. Não precisa de tudo isso de propaganda, gente. Não precisa. Ó. A gente mal consegue ver o conteúdo do site. Mal consegue enxergar aqui o conteúdo do site. Porque fica tudo aí na propaganda. Deixa eu ver se consigo clicar aqui. Pra ver se abre aqui. Agora abriu, né? Agora abriu. Nos sites, tá? A diferença é 2%. Valério, 26%. Renata, 28 e Duda, 45. No YouTube, basicamente, todos estão colocando aqui o Valério com 13 e a Renata com 19, na média. Ou seja, tá dando ruim pro Valério. Eu também acho que vai dar ruim para ele, mas né, a diferença não tá tão grande assim que não seja possível de virar. Nas redes sociais, a mesma coisa. E aí no X, Duda com 75, Renata com 13 e Valério com 10.
3% aí de diferença, né? Dá pra virar. Dá pra virar esse jogo aí e a Renata ser eliminada. Eu vou dizer pra vocês, se ela for eliminada, ela merece, tá? Pra ela ver que lealdade tem limites. E toda e qualquer lealdade também exige lealdade em troca. Coisa que ela não teve. E que ela vai aprender da pior forma possível, caso ela seja eliminada amanhã, tá bom? Gente, é isso assim que aconteceu. Estou falando para vocês, adorei esse momento aí da Fazenda, adorei, tá? E a gente vai continuar aqui falando disso. Amanhã a gente tá de volta para comentar aí como é que foi a madrugada. Tô vendo aqui que o Dudu, o Matheus já foram esconder coisas ali do outro grupo e tal. Vai ser interessante a delegação de tarefas amanhã. Então amanhã a gente tá de volta. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.